2 cartas. Que legal. Oi, Nayara. Quer falar alguma coisa, Nayana Sena? Oi, desculpa, foi mal. Então, vamos lá? Pessoal, podemos começar? Podemos, começar. professora? Já está gravando. Então Professora vamos lá. Wanda já está gravando. Eu gosto da professora Wanda. Pessoal, boa noite. A gente estava dando aí os nossos 10, 15 minutinhos para todo mundo entrar, mas estamos começando então, né? Agradecemos muito a presença de todo mundo. Para nós é um prazer a gente poder compartilhar aí essa noite de terça-feira com tantas informações e tantas coisas importantes que a gente vai discutindo no curso Direitos Humanos, Controle e Participação Social no Enfrentamento da Tuberculose. Hoje a gente tem 2 pessoas muito especiais que farão essa nossa sessão 4, que se chama Direitos Sociais, Políticas Públicas e a Participação Social, possibilidades de atuação da sociedade civil e dos conselhos. Então, a gente vai começar com o Renato Dantas, que é essa pessoa linda que está aí no vídeo. Ele é enfermeiro, especialista em gestão em saúde e vigilância ambiental em saúde. Ele é mestre em saúde coletiva e atua como assessor da Coordenação de Vigilância Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, do Estado do Rio, nas ações de controle das arboviroses urbanas no Estado do Rio. O Renato vai falar um pouco para a gente sobre a participação e o controle social e as políticas públicas, sobre mobilização comunitária e advocacy em direitos humanos. Depois, a gente vai ter a professora Miriam Ventura, que é doutora em saúde pública, professora associada do IESC, da UFRJ, e coordenadora de LIDES, advogada, e também coordena esse nosso curso aqui, né? E eu chamo sempre de nossa musa inspiradora. A professora Miriam vai falar sobre direitos sociais e políticas públicas da participação ao controle social. Eu vou fazer um pouco do movimento aqui de controlar o tempo, tá? Mas a gente vai ter tempo para conversar, para fazer pergunta, tá bom? E aí a gente, então, começa com o Renato. Renato, então, fica com a palavra. Renato, e eu vou te ajudando a controlar um pouquinho o tempo, tá bom? Ok, Wanda. Primeiro eu quero agradecer. Boa noite, né, pessoal? Agora, oficialmente, né, eu quero agradecer a oportunidade, né, de ter nessa mesa luxuosa aqui hoje com a Miriam, né, minha orientadora, minha amiga querida, que me ajudou muito na construção desse conhecimento, desse trabalho que eu vou apresentar para vocês, e a Wanda também, né, que foi a ponte aí para o CEDAP, junto com as meninas que trabalham com ela, para eu estar construindo essa dissertação. Lógico que eu vou trazer para vocês aqui alguns elementos da minha dissertação de mestrado, né, e a gente vai bater aqui um pouco papo, trazendo um pouco do meu tema para a tuberculose, para a gente estar pensando num plano, né, de advocacy, que eu sei que vocês vão precisar construir. Então, eu vou trazer algumas dimensões, alguns elementos necessários para a construção desse plano de advocacy, né, e trazer algumas camadas, alguns exemplos que eu fui vivenciando, né, no meu trabalho. Só para alinhar, né, o título do meu trabalho é esse, né, Direitos Humanos e Participação Social, um estudo exploratório da atuação comunitária em favelas no município do Rio de Janeiro, dentro do contexto da Covid, né, o objetivo do meu trabalho era compreender as experiências, né, foi compreender as experiências e práticas da participação social, da mobilização política e ações de advocacy de organizações comunitárias dentro de favelas no município do Rio, né? E aí eu tive como campo, né, a 15 organizações dentro de favelas no município do Rio de Janeiro e essas organizações atuantes na rede de comunidades saudáveis, né, que aí eu vou explicar um pouquinho mais à frente para vocês. Bem, para a gente
partir de um cenário, né, e dentro tanto da Covid quanto da tuberculose, a gente vai estar se esbarrando aí a partir dessas questões de determinantes sociais, para a gente estar pensando numa prática de promoção da saúde, né. E eu gosto muito de usar essa fotografia, esse é um fotógrafo chamado Johnny Miller, né, ele tira fotografia de desigualdades sociais no mundo, né, e quando ele veio no Brasil, ele tem algumas do Rio, mas essa é de Paraisópolis, em São Paulo, né, e ele traz essa fotografia que era uma preocupação, né, de quem era da saúde coletiva, em relação de como a gente vai agir dentro desse cenário, né. No caso da Covid, que é onde eu estava observando, e eu acho que também esbarra na tuberculose, e a gente já vê isso enquanto prática, né, que a gente tem aqui um grupo, no primeiro plano da foto, onde tem toda uma estrutura e organização ali para o isolamento, Eita, teve um microfone aberto. Foi, né? Espera aí. Tem aí a questão, né, de um grupo de ter toda uma estrutura, né, e aí o outro lá atrás, né, onde tinha, assim, possibilidade de fazer o isolamento social, onde também esbarra a questão do desemprego, a segurança alimentar, né, um elevado número de pessoas que poderiam estar sendo levadas ao óbito, né, a dificuldade aí de acesso aos serviços de saúde. Quer dizer, quando a gente vai olhar esses fatores dentro desse cenário, olhando para alguns determinantes, a gente vê que não se diferencia muito uma da outra, né, é uma das nossas preocupações também com a tuberculose, né, a questão da insegurança alimentar, a questão da dificuldade de estar tendo uma estrutura mínima ali para aquela pessoa ter o acompanhamento da doença, né, ter a questão da proteção, né, para não ser estigmatizada, né, e tudo mais. Bem, eu vou ter a audácia aqui de falar um pouquinho do CEDAPS, né, que é só para vocês entenderem de onde que eu parto nesse contexto, né? Mas antes eu queria só frisar uma questão, né, que é importante a gente manter em mente, porque a gente vai construir mais à frente, né? Que as pessoas em situação de vulnerabilidade social, elas podem vivenciar barreiras da garantia dos seus direitos, né? Então essa organização do advocacy comunitário, ele vem para tentar estruturar ações e mecanismos para que isso possa ser evitado, né? Então, por isso que é importante essa mobilização, não só de profissionais, como toda uma rede para que a gente consiga trabalhar para minimizar, para mitigar, né, a existência dessas vulnerabilidades na rotina e na vida desses grupos ou casos, né, ou pessoas, né, dependendo da dimensão que a gente vai estar trabalhando. Falando um pouquinho do CEDAPS, né, o Centro de Promoção da Saúde, né, o CEDAPS ele trabalha com uma cooperação técnica por meio de metodologias participativas, visando a promoção da saúde e o desenvolvimento pessoal e profissional comunitário, né, utilizando aí os atores envolvidos dentro dessas comunidades com seus projetos, né, e a rede de comunidades saudáveis, que faz parte desse grupo de lideranças que eu entrevistei, né, dentro da dissertação. É um grupo onde o CEDAPS ele fomenta o trabalho desse grupo, e esse grupo, essas lideranças, eles fazem uma articulação nacional, né, dentro das comunidades, promovendo saúde, ações, né, junto de associações e iniciativas aí dentro das favelas, comunidades e periferias. Ao todo, da última vez que eu pude consultar, estava em cerca de 216 organizações, a Wanda pode corrigir depois, né? E aí está presente no Rio, Goiás, Bahia, São Paulo, Ceará, né? E aí a gente, essas lideranças, né, de iniciativas e coletivos e organizações dentro da comunidade, eles vão aí tentar articular a participação melhor dentro dos conselhos, né, a prática de elementos ali de participação social, desde ação, proposição e controle, né, vai estar também salientando canais de denúncia,
né, e outros tipos de ações aí. Bem, dentro desse escopo que a rede atua, eu fiz esse recorte dentro das favelas, onde eu trabalhei com 15 organizações espalhadas no município do Rio de Janeiro, cada uma com uma frente diferente. Né, isso eu estou trazendo para vocês porque a gente vai... esse é o exemplo que eu estou trazendo dentro da Covid, mas a questão do advocacy, ela é muito parecida, igual para os outros contextos também, né? Então, a gente pode conseguir mobilizar desde aquele grupo que trabalha, por exemplo, com rendeiras, né, e poder trazer uma pauta ali para elas estarem trabalhando dentro de uma comunidade, como algum grupo que trabalha a partir de ações voltadas para a saúde, que é algo mais específico, né? Então, assim, eu quis ter esse olhar dentro da Covid e o que esses grupos poderiam estar fazendo ali dentro desse contexto, né? Bem, dentro da pesquisa, e o que é importante trazer aqui para vocês, é um pouco dessa estrutura conceitual de advocacy e promoção da saúde que eu estudei, né? Eu parti um pouco desse esquema de uma autora canadense chamada Carlisle, né? E ela traz um pouco desses elementos, né? Esse é um esquema estrutural que ela vai organizando dentro da advocacy e de dimensões de advocacy, e eu pude observar que, mesmo sendo organizações dentro da favela, eles trabalhavam todos esses elementos, né? E isso foi um dos pontos mais ricos ali, que eu pude observar dentro das entrevistas, dentro das falas das lideranças. Antes de eu falar um pouco sobre as dimensões, né, eu quero contextualizar que o advocacy ele pode ser descrito como a utilização da linguagem dos direitos para mudanças nas ações de governos, mobilizar a opinião pública, advogar por mudanças de ações de governos e outras instituições de poder em prol de alguma causa, caso, né, ou algum grupo. Né, e os sistemas de advocacy, eles são essenciais principalmente pela capacidade de estabelecer pressões no poder, né, por meio de mobilizações políticas, reformas de diversas áreas, né, desde podendo ser a nível local como a nível internacional. Pensando nessas estratégias, a gente vai precisar trabalhar com os grupos, né, os grupos promotores de saúde, eles vão integrar procedimentos diferentes, mas simultâneos. Quando a gente olha esse esquema, ele não existe uma hierarquia, né? Você pode ver que as setas vão e voltam, né? E não existe nenhuma dessas dimensões uma hierarquia. Muitas das vezes, esses grupos, eles trabalham mais de uma dimensão dessa, de uma vez só, né? Ela não é congelada e nem estático, é um movimento muito vivo, e isso foi muito rico porque eu pude observar na prática, né? Nas falas, na rotina do grupo que eu tive perto. O que não é diferente se a gente for olhar, por exemplo, as ações do Fórum da Tuberculose, né? Com certeza eles trabalham todas essas dimensões de uma forma bem dinâmica. Bem, dentro dessa primeira dimensão, né, que é o ativismo comunitário, ele vai atuar muito em cima no que se refere às causas, né? Essa modalidade de advocacy, ela permite que a comunidade defina qual a situação precária necessita ser trabalhada e solucionada, né? O que eles elencam ali enquanto prioridade, valendo-se da utilização de espaços de participação social nas instâncias de poder, a nível macro ou a nível local. Né? E nesse ponto eu acho bem interessante que é uma frase que a professora destacava bastante, né, quando a gente conversava nas orientações, é que uma liderança falou para mim assim: olha, Renata, a gente faz o que dá e o que chega enquanto urgência. Né? Então, os grupos, eles vão ali elencando, dentro daquele cenário múltiplo né, diverso, que eles estão, a gente sabe que cada território que vocês vão trabalhar, ele tem a sua particularidade, e vocês vão entender a dinâmica daquele território, né, então, e vai estar elencando aí ações mais direcionadas.
Uma outra dimensão da advocacy é o desenvolvimento comunitário, né, que ele possui muito uma face voltada para a capacitação daqueles grupo ou indivíduo, né, então ele vai identificar a necessidade e vai tentar desenvolver e suprir as dificuldades de conhecimento, do que aquele grupo pode estar recorrendo enquanto ação, né, é uma dimensão que ela pode ser observada também dentro do treinamento de profissionais, né, muito com o foco do que esse profissional precisa entender daquele público, as particularidades, como é que ele vai estar interagindo, né, e isso tudo dá a partir de treinamentos, formação, tanto comunitário quanto profissional. Bem, que é muito mais, que eu ia falar que é muito mais importante, mas não é, que é muito importante, né, que é a reforma política e social, que é onde a gente consegue fazer essa pressão para as instâncias de governo, né, essa pressão para a mudança, para tentar suprir e ressaltar a promoção da saúde, que visa corrigir essas desigualdades a nível estrutural social e priorizar a influência na formação da saúde pública em busca de diminuir a desigualdade. E é um ponto onde vocês podem trabalhar bastante dentro dos colegiados, de tudo que possa vocês virem participar, né, enquanto representantes desses grupos, né, então dentro dos conselhos, enfim. E a última dimensão é a representação. A representação ela está bem voltada para um grupo menor, né? Para aquele grupo que de repente não consegue estabelecer uma comunicação, lutar pelos seus direitos, né? Então ela vai estar ali tentando estar representando de forma jurídica, né? Ou através de organizações, né? Para dar voz a grupos vulneráveis que necessitam de representantes ou que sejam incapazes de estar fazendo ali um pouco, né, a sua defesa. Essas dimensões todas, dentro da advocacy, a gente trabalha muito de uma forma dinâmica, como eu falei, né? Ela vai estar ali sempre sendo traçadas por metas, mas ela tem essa divisão que, quando você vai pensar no desenvolvimento e na representação, ela está muito mais voltada assim, para casos, indivíduos, grupos menores, e quando a gente vai pensar na dimensão do ativismo comunitário e da reforma social, a gente está pensando de uma maneira mais macro, né? Pensando em mudar essa estrutura, nas políticas, numa causa maior. Essa foi utilizada, eu utilizei como plano de análise das entrevistas que eu fiz, e é um ponto, né, que quando a gente olha a imagem, ele parece ser complexo, mas ele é bem simples, né, quando a gente olha aí por parte, e entende que esse todo aí, ele trabalha de uma forma dinâmica. Bem, só que para a gente partir para um plano de advocacy, a gente precisa estar pensando na sua estrutura, né? E essa sua estrutura ela tem elementos essenciais, que primeiro a gente precisa definir a causa ou a questão, né? Qual ponto de partida que a gente vai estar trabalhando, né? A gente vai precisar definir objetivos claros, né? Dentro da TB, né, qual é a fatia que a gente vai precisar trabalhar para atender o público que está mais próximo a mim, né? E isso é um ponto muito importante. Outro ponto necessário é a equipe que vai estar pensando no plano de advocacy, ela pensar numa formação, né, capacitar a rede, leitura, né, entender a legislação vigente, né, os contextos onde pode estar trabalhando. A gente vai pensar também num plano de elaborar um plano de comunicação e mobilização desse território, dos grupos que a gente quer afetar, né? Vai precisar levantar o levantamento de dados fidedignos aqui, por exemplo, vocês podem estar usando o painel da TB aqui do Estado, né, da Secretaria Estadual, onde ele traz ali informações, inclusive, a nível de município, né? É um painel que ele é atualizado com frequência, então, levantamentos de dados fidedignos para a gente ter um escopo interessante, porque toda essa estrutura, todos esses elementos, a gente vai ter que usar ele como ferramenta para modificar cenário,
para pressionar gestores, né? Então, a gente precisa também entender quais são os recursos que nós temos, aonde a gente vai estar direcionando eles, né? É preciso a gente conhecer o contexto político, né? Aonde a gente vai poder não gastar energia, onde a gente não precisa estar gastando energia direcionando, né? Então, isso é bem interessante. E nesse ponto, eu acho interessante porque uma vez eu estava conversando com um grupo que trabalha contra, né, contra o tabaco, né, a ACT. Né? E uma vez eles falaram que um lugar ótimo para eles fazerem panfletagem, mobilizar as pessoas contra o tabaco, por exemplo, é participar de grupos religiosos que não utilizam fumo, né? Que são contra o uso de cigarro. Então, ela é um grupo específico, Hare Krishna, Marcha para Jesus. Então, eles aproveitam esse foco para poder estar fomentando ali dentro de um grupo ações contra o tabagismo. Né? E aí é isso, identificar o público-alvo. Dentro dessa estrutura e desses elementos, a gente precisa trabalhar o que a gente vai conversar com o gestor, o que a gente vai levar para a sociedade, o que a gente vai levar para os grupos específicos que a gente quer estar trabalhando, né? Pode ser grupo de pacientes, usuários do SUS, né? E aí a gente precisa estar definindo isso de uma forma bem clara. Bem, dentro dessa estrutura, a gente pode pensar dentro dessa estrutura, a gente pode pensar nessas 4 ações, né? A primeira é a produção de conhecimento, né? A produção de conhecimento é muito importante, então tem que ser dados fidedignos para falar sobre o tema, é fundamental a gente pensar no conhecimento para rebater os comentários, né? Porque a gente vai estar sendo uma posição e sempre tem o movimento contra, né? Ou o movimento para desmobilizar. Então, a gente precisa estar com isso estruturado. E a gente só consegue estar com essa face estruturada se a gente tiver um conhecimento sólido. O outro ponto é o plano de comunicação, né? Como eu falei, quando você vai sentar com um gestor, você tem que ser muito direto, muito preciso e traçar o objetivo que você precisa ali naquela mesa, né? Agora, se você for fazer um alerta para o usuário, falar com a família, fazer um trabalho contra o estigma, esse escopo já é outro, né? As mobilizações, né? E é uma parte que me é muito interessante, que é onde a gente vai conseguir organizar a sociedade para estar panfletando com a gente, gritando, fazendo barulho, fazendo pressão política, cobrando as questões na pauta que a gente faz. Voltando que, né, os nossos temas, os temas dentro da saúde, eles são muito difíceis, eles são complexos, né? Então a gente precisa realmente direcionar para onde que a gente está enviando os nossos esforços. Então, as mobilizações também servem para isso, né? E a incidência política, que é ocupar os espaços democráticos, né, para a gente botar em pauta o que a gente precisa estar trabalhando. E isso é um dos movimentos mais importantes, né, que é onde a gente vai conseguir fazer uma mudança, uma reforma dentro dessa estrutura para melhorar o atendimento, pensar nas particularidades, né, definir alguns fluxos, ou redefinir fluxos de atendimento para esses usuários. Bem, eu vou trazer aqui para vocês também alguns exemplos, né, para ficar um pouco mais claro, e vou mesclar aqui um pouquinho do que eu achei na minha dissertação, mas também um pouco que a gente trabalha, que a gente pode estar encontrando aí nas pautas contra a tuberculose. Bem, dentro da reforma política, por exemplo, a gente pode utilizar mecanismos de participação, que são dentro de conselhos, como eu falei, né, a articulação aí dentro do Conselho de Segurança Alimentar, né, para estar trabalhando parcerias junto com lideranças populares, projetos de pesquisa, né, representações de organizações não governamentais, representantes da sociedade civil, né, para a gente conseguir ter uma influência aí dentro das normas, da forma de atendimento, né, muitas das vezes da contribuição aí para o mundo acadêmico, né, que é um dos pontos que os pacientes de TB lá, quando você vai
olhar a questão dos direitos, eles têm também esse ponto, né? Se você for olhar o guia de orientação para a promoção da saúde para a TB, tem lá um dos pontos que é garantido para eles é a contribuição científica, né? Para que isso possa, para que eles possam também ter acesso, né, às contribuições científicas. Bem, esse campo aqui ele vai trabalhar muito numa influência de mudança de estrutura, né? O outro ponto é a representação de grupos, né? Então, assim, é a aproximação, enquanto mecanismo, é tentar fazer o atendimento de casos por pessoas que não estão tendo acesso ao serviço, a participação de colegiados, para que possa estar fazendo algum tipo de mobilização, trazer parcerias, né, como o CRAS, a Defensoria para poder trazer para esse grupo algum tipo de acesso, né, de direito, né, de assistência necessária, incluindo, por exemplo, auxílio psicológico, social, né, para tentar garantir aí o atendimento livre aí fora para que eles não possam sofrer nenhum tipo de discriminação dentro daquele contexto, né. E aí, enquanto desdobramentos, né, que a gente pode pensar dentro dessa representação de grupos, é tentar estabelecer, por exemplo, uma melhoria de fluxo de atendimento ou a reabertura de algum serviço que foi fechado, né, e aí a gente precisa entender um pouquinho aí aonde que a gente vai estar atuando dentro dessa dimensão, né, e aí tentar apoiar a questão da influência das organizações para o funcionamento devido, né, e adequado dos serviços de saúde. E a outra dimensão é o ativismo comunitário, né? Esse daí a gente vai tentar trabalhar a participação, né, de espaços aí também dentro de conselhos, né, o acionamento de mecanismos como acionar a justiça para buscar acesso a, por exemplo, a falta de medicação, né, e aí a gente pode já estar utilizando alguns elementos das outras dimensões para que a gente consiga trabalhar em pontos específicos, né, por exemplo, dentro desse contexto, eu pude ver a questão de fortalecimento, né, de algumas mobilizações aí da sociedade civil, apoio para realizar alguns adequações e remanejamento de serviço, né, por exemplo, criar espaços para melhor acolhimento, né, a garantia aí de espaços para participação social onde não se tinha, né, por exemplo, a unidade faz reunião mensal, por que não tem uma unidade específica, não tem a participação do conselho, né? Por que não tem a aproximação aí dos conselheiros para estar ouvindo a pauta da TB, né, de uma forma mais potente, né? E lembrando que são vocês que vão trazer, a partir daquela estrutura, um olhar diferenciado para o que pode estar fazendo de sugestão dentro dos serviços. O outro ponto é a questão do desenvolvimento, do desenvolvimento comunitário. E aí a gente já vai trabalhar um pouco mais em cima por exemplo, do que é a tuberculose, quais são os direitos, né, que esse usuário vai ter. Primeiro, a gente vai partir do princípio, né, que é o direito à vida, à dignidade, ficar livre de discriminação, tendo a sua autonomia respeitada e não sujeita a nenhum tipo de tortura, tratamento cruel e desumano, mas também a gente vai trazer aí, enquanto pauta, a questão da saúde física e mental, o acesso eficaz à qualidade de um atendimento respeitoso, né, falar da prevenção, né, e aí trazer essa pauta enquanto formação, não só para a comunidade, mas também para profissionais da saúde, né, tentar garantir que isso seja algo reafirmado, posto em prática dentro dos serviços. Né, e também dentro do desenvolvimento a gente vai pensar na questão do apoio e aquisição, por exemplo, de materiais necessários, né, vai pensar também, dentro desse desenvolvimento, a questão de algumas estruturas propícias ali para aquele grupo tá trabalhando. Bem, eu vou voltar aqui um pouquinho. Eita, eu fui demais, calma.
Um outro ponto, pode falar, alguém levantou a mão? Quem levantou a mão? Ninguém? Tá. Um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que é a questão que também acontece na TB, que é a questão da insegurança alimentar, né? A alimentação adequada, suficiente, nutritiva e segura, né? Que é uma pauta que tem que estar sendo posta na mesa dentro das discussões que vocês vão trazer nesses espaços, né? Lembrando que a gente está falando aqui de um grupo que a gente quer colocar enquanto potência, ação e vivo dentro desses espaços de possibilidade de mudança, né, de uma realidade aí que a gente sabe que para muitos grupos é muito cruel. Bem, dentro do trabalho da rede, né, eu gosto sempre de trazer essa fala e essa frase que foi de um dos meus queridos entrevistados, assim, que marcaram muito, né, que ele falava que dentro da rede, vou tentar ler aqui, conseguimos na rede, redes de comunidades saudáveis, um trabalho articulado, um ajudando o outro. Onde dentro desse trabalho a essência da solidariedade ela é necessária, né? Lembrando que vocês, além de todo esse trabalho de articulação dentro desses espaços que eu apresentei aqui, vocês trabalham, é necessário trabalhar com esse princípio da solidariedade, né? Um grupo ajudando o outro, né? E eu pude ver isso, por exemplo, que dentro da Covid foi a rede que muitas das vezes ela teve presente no território e ela foi capaz de trazer qualquer tipo de mudança ali para aquela realidade, né? Foram eles que tiveram presentes ali particular, desde a alimentação, a trabalhar com outros grupos, né? De apoio, né? E um ajudava o outro, né? Então essa questão da solidariedade é bem importante. Bem, gente, esse é um pouco desses elementos. Eu acho que na discussão eu posso trazer para vocês pontos mais importantes, falando aí, né, se vocês quiserem falar um pouquinho mais um pouquinho sobre as estruturas, né, mas a gente tem que pensar que nesse ponto a gente traz aí, né, a gente vai trabalhar em busca de uma vida digna, é aquela que o indivíduo possa ter as suas necessidades básicas atendidas, né? Respeitando esse indivíduo, né? Respeitando uns aos outros, né? Trabalhando aí num contexto de universalidade, né? Onde todos ali têm que estar sendo atendidos, né? De forma todo sujeito é igualmente detentor de direitos, mas a gente sabe que cada um está dentro de um cenário, de um contexto diferente, e vocês vão usar os princípios democráticos aí para expressar as exigências da participação e pressão social adequada. Bem, a minha fala foi essa, muito obrigado. A apresentação vai ficar disponível na aula para vocês, e eu estou aqui aberto para perguntas também, né? Enfim, eu não sei se eu usei todo o meu tempo, que eu fiquei olhando Nem aqui. usou, Renato, nem usou. Você está Ai, muito organizado. Nossa! Você nem usou todo o seu tempo. Você pode fazer que o que bom. você quiser agora com o Ai, seu que tempo. delícia. Então, eu Você quero abrir pode para dar- perguntas. Você pode dar para a Miriam, você pode abrir para perguntas, você pode Ah, fazer o que você quiser agora. então, eu quero agora que vocês, assim, que eu fui falando, né, mas eu queria que eu ouvir um pouco vocês, assim, né, voltando um pouco para as dimensões, né, e pensando na estrutura, vocês querem que eu explique mais alguma vez, ficou algum ponto fora? E aí, o que vocês acharam? Renata, eu acho que essa estrutura que você mostrou nesse slide anterior vai ser muito útil para o exercício em seguida. A oficina vai ser em cima desse aí, ó. Já tem legal. a cola, né, Miriam? Já tem até a cola aí. Já dá cola. Que legal. Renata, muito obrigada. Então, pessoal, olha, quem quiser, levante a mãozinha aí para fazer perguntas. A gente tem um tempinho ainda para a gente conversar um pouco sobre essa estrutura que Renato traz, né? De um estudo muito prático, que é da Rede de Comunidades Saudáveis, e num olhar muito, muito amoroso, né, para esse movimento comunitário. E imagino que assim muitas pessoas se veem muito nesse trabalho, né? Da urgência da ação comunitária,
como as pessoas, o que elas vão priorizar, né, num momento de tanta urgência, de tanta necessidade. Acho que, assim, vários de vocês certamente se viram em muitas ações aí, em tudo que Renato falou, mas a gente pode abrir para algumas perguntas, algumas questões, e caso não tenha nenhuma pergunta nesse momento, ainda de aquecimento, a gente passa para a professora Miriam. Eu tenho uma pergunta. Eu queria perguntar para eles, né? Assim, dentro dessas dimensões, qual é a maior dificuldade que eles encontram enquanto conselheiros, né? Se é a pressão política, se é a articulação com a população, se é a adesão para a pauta, né? E aí, pessoal? Eu escolho aqui, eu sorteio um, vamos lá. Eu queria ouvir vocês. E aí, Rosineia, você que você é botafoguense, qual é a maior dificuldade que vocês têm aí que você tem quando você está lá defendendo? É mais difícil articular fazer essa pressão a nível de estrutura, ou é a adesão da população para a pauta? Qual é a dificuldade? Olha, foi bom você fazer essa pergunta. Hoje eu não estava a fim de falar muito, não, estava a fim de ficar quietinha. Fala, gata, voz bonita, joga aqui, joga pra gente. É o seguinte, eu consegui fazer, eu estou me articulando bem com o pessoal da minha área, no caso Cabo Sul, né? Meu município, e estou tendo um acesso a todo o povo ali está querendo já saber de muitas coisas em respeito da tuberculose, né? E tem uma farra boa aí. Tem, peraí, deixa eu fechar. Foi? Então foi. Então, estou começando a articular. Essa semana consegui uma carta, a carta para o meu curso, né? Da Associação de Moradores, aí já fiz contato com o presidente da Associação de Moradores, falei do meu trabalho, e ele, adorou. Eu falei para ele que vamos somar, vamos começar a mapear, né, a nossa área aí para ver como é que está o atendimento na saúde, para ver a gente já começar já ver a prevenção contra a tuberculose, não é isso? Fazer uma medição preventiva. E eu estou achando legal, estou começando tudo que eu faço, eu estou interagindo com as pessoas em razão do que a gente está estudando, entendeu? Estou achando muito legal. Muito legal mesmo. E o mesmo. acesso à informação, você acha fácil? Você acha que chega para você no tempo oportuno? Chega. Os dados são disponíveis, são claros? O acesso no à informação... município, a nível no município, né, que eu estou perguntando. Assim, a informação do município, para mim? Isso. Estou amadurecendo ainda. Estou amadurecendo o campo, entendeu? Estou semeando, entendeu? Perfeito, vou colher daqui a pouquinho. Ainda mais que está em época política aí, fica muito difícil você articular alguma coisa em razão da saúde, porque o pessoal não quer falar de números, não quer falar de problema, quer falar só de solução. Você sabe disso, né? Sim, mas é a hora da gente trazer perguntas complexas, né, para esse pessoal chegar mais preparado, né? Saber que não é simples, né? Renato, acho que o Marco Aurélio quer falar também. Eu acho Pode que ele falar. Deve ter alguma outra. Oi, Marco. Passa a palavra aí para o amigo. Obrigado, Rosiné. Obrigado, viu? Boa noite a todos. Tudo bem, Renato? Bom? Eu, em cima dessa sua fala aí, eu acho que a gente tem uma grande debilidade com a população, com a falta de informação, tá? Porque a gente, mesmo quanto conselheiro, né, é muito falha essa informação para a população. Porque a gente, às vezes, você quanto conselheiro, você acha que a população vai olhar diário oficial, vai olhar informação na internet e, na realidade, a população não olha isso. Então, eu me lembro de um tempo atrás, onde a gente fazia aqueles folhetins, né? E os folhetins eles eram deixados nas clínicas da família, e quando a população ia lá para ser atendida, ela recebia esses folhetins
onde tinha várias informações e que a pessoa ela se sentia assim, com a comunicação. E hoje, com essa questão da internet, dessas coisas, fica bem complicado até de você fazer uma articulação com a própria população. Às vezes a população está totalmente debilitada, mas ela mesmo não sabe disso, porque ela não tem a informação direta, ela não tem o canal. Às vezes a gente imagina que a população está ciente de várias coisas e na realidade não está. Entendeu? Porque o canal de informação ele é muito falho. Então, eu acho que o nosso desafio é a informação. Eu acho que o nosso grande desafio ainda, quanto conselheiro, até como pessoas da sociedade civil, é a informação. Perfeito, Marcos. Perfeito. Eu gostei muito da tua fala e dessa colocação. Um ponto aí que já traz para a gente pensar, e quem vai pensar aí no plano, né? E aí você está falando isso a partir da realidade que você observa, né? No teu território, não sei qual é o município que você atua, mas seria legal. Mesquita. Então, assim, seria legal você tentar pensar num plano, né, que envolvesse aí essa questão da comunicação para tentar trabalhar isso dentro do território, de repente em parceria com a atenção básica, né? Aí é um ótimo plano, de repente, de colocar os profissionais juntos aí nessa multiplicação de informação para a sociedade civil, né, para eles entenderem, porque realmente a população, muitos não vão estar preocupados com o Diário Oficial, não vão estar pensando nesses dados, nessas informações, um painel de uma doença específica, se você for olhar, se você perguntar, muita gente não vai saber que tem, né, o que é, ou vai lá e vê só um número, né, vai um número absoluto, né, não vai ter esse olhar que vocês vão ter de entender o perfil, de saber onde é que, por exemplo, às vezes é uma doença que ela vai atuar muito mais num bolsão de pobreza, né, então, e tudo mais, mas eu achei legal. Daí, da sua fala, já dá para sair um plano, né, pensando em todos esses elementos que eu deixei aqui, né, e aí é o recorte e a gente pensa assim, gente, é um plano, né, ele tem um primeiro rascunho, um primeiro formato, aí a gente vai afinando, direcionando, cada vez que você direcionar mais o público-alvo, que você consegue afinar aí os elementos para você estar mudando essa realidade. Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não estava aqui, né? É só para a gente deixar isso em pauta. Oi, Rosinéia. Então, a partir desse planejamento que nós estamos montando aqui dentro do grupo, né, que eu acho que vai realmente render-nos coisas boas, né? Termos como gerenciar esse grupo, estabelecer dentro do subbairro pessoas responsáveis para a gente fazer esse mapeamento das pessoas que têm a doença, ou que não têm, ou que não tomaram a vacina. Isso eu já até falei na aula passada, né? Eu acho que a gente está recebendo material, a gente está montando um material para ter um acesso melhor a isso, para levar à comunidade uma coisa mais clara, né? Uma coisa mais consciente, né? Isso, Rosinéia. E ter acesso a essas pessoas, quer dizer, falando na linguagem popular com elas, para elas entenderem o que está acontecendo. E elas serem as nossas colaboradoras, as nossas semeadoras, estarem localizando, estarem, sabe, mapeando junto com a gente, entendeu? Eu acho que é o mais importante, a gente está montando uma estrutura para a gente. E um ponto que eu quero destacar é que, assim, a estratégia que funciona para um grupo não necessariamente vai funcionar para o outro, e aí a gente tem que ir testando, né? Mas a partir nós estamos nos capacitando para que a gente faça um trabalho de excelência. Sim, a partir a gente possa fazer um trabalho de excelência. Porque você nu e cru, você não tem como nem chegar. Eu cheguei nua e crua, hoje eu já entendo mais um bocadinho, entendeu? Então, eu cheguei muito crua, eu sabia da doença, dos problemas da doença, a gente está sempre antenado, mas não sabia que o Brasil
tem medicação até dezembro, eu não sabia de muita coisa. Eu fiquei até esse mês assim, balançada, né? Porque eu falei, meu Deus. Aí me preocupou. Então, o meu interesse ficou maior ainda. Então, é por isso, né? Por isso que eu estou passando isso para você. Nós estamos aprendendo, né? Saber absorver o que vocês estão passando para a gente fazer um trabalho, tentar fazer um trabalho dentro do nosso bairro, nosso subbairro, nosso município, né? A quem tiver ouvidos para ouvir aquilo que a gente tem para passar. Renato, tem um comentário aqui no chat também, do Natanael. Ele diz que é de Nova Iguaçu. Obrigada, Rosinéia. Que ele diz que é lá de Nova Iguaçu, do quilômetro 32, e vê desafios duplos. Ele diz que, primeiro, disponibilizar informação para a população, porque não são todos que têm acesso à educação digital para acompanhar conteúdos. E outro desafio é a articulação entre a gestão de saúde e a sociedade civil, os agentes do Estado, porque há resistências à nossa chegada e um certo temor que a sociedade civil fiscalize e aponte limites dessa política de democracia. E o Lucas traz uma coisa muito importante também, que faz um comentário de que muitas pessoas não sabem ler. Então, isso dificulta muito o acesso, né, à informação. Então, por exemplo, enquanto a gente aqui está falando de um painel, que é um painel com informações públicas, a gente sabe que tem gente que não tem internet, que não sabe nem ler um painel daquele, não sabe entender a informação. Então, é claro que a gente tem muitos desafios e a gente acredita que o conselheiro de saúde e os ativistas, eles colaboram muito e podem colaborar muito na informação mais detalhada e mais simplificada, com uma linguagem popular, né? Porque a gente sabe que o Estado ele faz a informação de uma forma mais técnica, né? Que é a função dele fazer isso, né? Mas nós, de outra forma, podemos também colaborar detalhando um pouco mais a informação, trazendo de uma forma, numa linguagem mais popular, que a gente possa cada vez mais chegar perto das pessoas e que as pessoas se apropriem mais da informação para poder fazer um controle social, ou às vezes até para buscar um direito, né? Então, para nós é muito importante essa lógica aí. Renato, perfeito. Olha, eu só queria reiterar essa sua fala, porque eu trago aqui na apresentação uma coisa que conversa, né? Eu falo da estrutura e depois eu coloco a estrutura no centro, né, para a gente estar pensando em ações. Então, quando a gente vai pensar em comunicação, a gente vai pensar numa comunicação direcionada para públicos específicos. Aí a gente vai pensar no idoso, no deficiente visual, no deficiente auditivo, né? E aí, assim, dentro dessa estrutura que a gente desenha lá atrás, eu coloco ela no centro, né? E eu coloco ela aqui no centro e penso nesses 4 pilares de ações, né? E aí que a gente vai trabalhar as particularidades. Tá bom? Olha, tem muita cola aí, então, né, Renato, para os planos de defesa de direitos, né, professora Miriam? A gente vai ter muita coisa boa aí que a gente pode acompanhar. Então, gente, A estava com a mão levantada, hein? tem alguém, eu não vi não, mas tem alguém quer fazer algum comentário, gente, ou podemos seguir aqui? Alguém quer fazer alguma intervenção? Bem, então, se quiser, é só levantar a mãozinha que a gente vai acompanhando aqui, tá? Então, eu já tinha apresentado a professora Miriam Ventura, que é a coordenadora aqui desse curso e também do laboratório do LIDES, e é professora associada do IESC, da UFRJ, que é doutora em saúde pública e advogada, e vai falar para nós também sobre direitos sociais e políticas públicas da participação ao controle social. Só para relembrar, né, a Miriam faz a coordenação desse curso e fez, então, a adaptação de todo um curso que já existe na UFRJ, também para nós nos apropriarmos um pouco mais desse tema da tuberculose e de todas essas interfaces que a tuberculose aí vai conectando em relação ao direito e à participação social. Então, professora Miriam, agora
Agora o espaço é totalmente seu. Muito obrigada. Obrigada, Wanda, e a todos pela presença hoje. Bom, a minha proposta agora, né, é dar um pouco continuidade a que Renato colocou, de uma perspectiva ou de uma proposta para incrementar as nossas advocacies, os nossos planos de ação de incidência política, né? Na primeira aula, nós vimos, né, que nós tínhamos que a advocacy em direitos humanos de fato, ela deve sempre se concentrar numa proposta de métodos e objetivos que vise também garantir o sistema internacional de direitos humanos. Ou seja, nós vimos que os direitos humanos não são só direitos legais, mas também direitos legais, ou seja, eles são defendidos por lei. E que usar esses instrumentos, né, de direitos internacionais, instrumentos políticos e jurídicos para a responsabilização dos governos, pode ganhar importância em determinadas demandas. A gente vê que, por exemplo, a tuberculose, ela é um tema que a Organização Mundial de Saúde, que as Nações Unidas têm chamado a atenção, que constitui, né, o avanço da tuberculose, as mortes e o adoecimento da tuberculose, em si é uma violação de direitos humanos, e que os países têm que responder a isso. Então, eu queria hoje focalizar, apresentar a vocês alguns mecanismos internacionais que o Brasil e as organizações brasileiras, organizações sociais, da sociedade civil, têm utilizado para incidir mais fortemente na política local, né, brasileira, para explorar essas oportunidades e conseguir. É muito conhecido o uso que o movimento de HIV e AIDS fez desses instrumentos internacionais e que a gente vem fazendo para outras demandas também. Então, é um pouco isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, recordando, nós vimos que os direitos humanos não são só direitos jurídicos, não são só leis, são referências éticas de como agir. Mas que as fontes jurídicas, elas são importantes para as garantias de um sistema tanto internacional como nacional. Não é à toa que a gente defende a Constituição ao todo o tempo, né? As leis, não é à toa que vocês estão lá no Classroom com um compêndio com os direitos das pessoas com tuberculose, ou seja, os direitos legais é um instrumento importante para as defesas. Vimos ainda que nós fomos construindo esse conjunto de leis internacionais ao longo dos anos, né? Primeiro, construímos uma Declaração Universal de Direitos Humanos, depois da Segunda Guerra Mundial, para dar a todos os sujeitos de direito, às pessoas, instrumentos contra os seus países, né? Considerando as atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Depois, em 1966, nós criamos 2 pactos, né? 2 grandes acordos legislativos de leis para todos os países. Um que era de direitos econômicos, sociais e culturais, onde o direito à saúde, à alimentação está inserida, e um outro de pactos civis e políticos, onde a igualdade, a liberdade, o direito de votar, a participação social está garantida. E ao longo de 1970 até o ano 2000 e pouco, né, e continuamos a gente construiu uma série de outras leis, convenções, que nós chamamos, para
dá forma aos sujeitos de direitos concretos. Aí vamos lembrar de que Isabela falou sobre os sujeitos de direitos do sujeito, ou seja, nós temos legislações abstratas, que todos têm direito, então todos têm direito à saúde. Mas como que as pessoas, as mulheres, vão usufruir esse direito à saúde? Então, nós temos aqui uma convenção específica sobre os direitos civis e sociais para as mulheres, e assim sucessivamente, para as crianças, para as pessoas com deficiência, para as pessoas idosas. Bom, nessa construção de um conjunto de leis internacionais em defesa dos sujeitos, né, das pessoas que vivem nos diferentes países do mundo, nós chegamos a alguns acordos, como, por exemplo, que esses direitos bastaria ser humano para adquiri-los. Essa é a universalidade dos direitos humanos. Então, independe da nossa nacionalidade, independe da nossa, da nossa condição, né? Todos temos direitos. Eles são indivisíveis. Também nós chegamos a uma conclusão de que não adianta liberdade e igualdade se eu não tenho direitos sociais e econômicos para que possa garantir uma igualdade real, uma equidade, uma liberdade, né, verdadeira. Então, também chegamos à conclusão que direitos civis e políticos são indivisíveis e que não há um direito maior ou melhor do que o outro. Todos são importantes para o nosso bem-estar. E assim a gente foi construindo os principais princípios que nos guiam dos direitos humanos. A interdependência, essa inter-relação. Se eu tenho que ter liberdade, mas eu tenho que ter, por exemplo, o direito ao acesso à educação, para usar essa liberdade de forma ampla, a saúde, né? A alimentação, igualdade e não discriminação, ou seja, se somos todos, cada um, do seu jeito, pode participar. E a participação social, né, é também uma garantia, né, dada no princípios dos direitos humanos, ou seja, nós temos o direito de participar e sermos incluídos, né, em nossas ações e nas políticas. E, por fim, a responsabilização em Estado de Direito. Ora, para a gente entender essa divisão desse mundo, né, de legislações, tem uma dica muito fácil. Eu acho que é muito fácil. Os direitos civis e políticos, né, o direito é sempre uma reivindicação, né, como nós já falamos, que uma pessoa pode fazer contra outra pessoa ou grupo, incluindo os governos. Então, eu entender o direito como uma reivindicação, tal reivindicação ou tal reclamação pode ser considerada positiva ao exigir que alguém realize uma ação, ou pode ser negativa ao não exigir uma ação. Então, por exemplo, eu posso exigir políticas públicas de saúde ou assistência à saúde, certo? E posso exigir uma não ação, de eu não ser discriminado. Então, uma coisa depende do governo estabelecer como vai cumprir aquela obrigação. Na outra, o governo tem que se abster de realizar qualquer ação que viole o meu direito. Entendeu? Então, ambos os direitos, eles são importantes. Tanto o direito de não interferir na minha vida, de me garantir a minha liberdade, para que eu possa agir, pensar livremente, ter a religião que eu desejo, como me dar condições de saúde e educação. Só que para o direito à saúde e à educação, o governo deve preservar e deve desenvolver políticas, serviços, né? Estabelecer acesso a serviços para que eu usufrua daquele direito. Já o outro, os governos devem impedir
que as pessoas interfiram. Então, por exemplo, na minha liberdade. Tá? A responsabilidade ou obrigação é quando uma ação da outra parte corresponde a um determinado direito. O que quer dizer isso? Ora, se os governos não podem discriminar, eu também não posso discriminar o outro. Né? Se lembram que na primeira aula nós temos os direitos, eles são relacionais. Se eu tenho um direito, o outro tem uma determinada obrigação para comigo, e vice-versa. Então, se o governo não pode tomar nenhuma atitude discriminando ou restringindo a minha liberdade sem uma justificativa, eu também não posso discriminar, né, ou agir de forma a ferir os meus. Sendo assim, a gente entende que os direitos eles são indivisíveis, nós precisamos de ambos. Precisamos de liberdade, de que não intervenham na nossa liberdade, que nos reconheçam com igualdade, que hajam assim, e que não se tenham atitudes que me fira. Por outro lado, também é importante que eu tenha acesso a bens e serviços, né? Acesso a direitos sociais que todos possam usufruir. Esses são os direitos sociais que são tão importantes para a tuberculose. Ora, essa construção foi criando também um sistema para que a gente possa reclamar, né, e responsabilizar. E todos nós, né, todos os sujeitos, todas as pessoas no mundo, têm o direito de acessar esses órgãos nacionais e internacionais para reclamar algum direito garantido nas leis internacionais e nacionais. Então, internamente, vocês já conhecem bem, que sempre comentam, não, quando nós temos problema, nós procuramos o Ministério Público ou a Defensoria Pública para agir internamente, né, junto aos tribunais, ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, que é notícia diariamente. Mas se nada disso funcionar aqui, nós também podemos recorrer internacionalmente para pressionar, né, um determinado país a cumprir. Por exemplo, o noticiário mostra o que, em alguns países que não têm respeitado o processo democrático, os outros países vão intervir no sentido de garantir que aquele país, né, não exerça pressão, que não faça censura com os jornalistas e tal. Então, é essa dimensão um pouco que eu queria acrescentar aí no plano de vocês e dar alguns exemplos de como ela pode. Vocês têm uma publicação no material de hoje, que são as recomendações internacionais sobre os direitos humanos na saúde. É um compêndio que traz várias recomendações do mundo inteiro para que os países respeitem internamente. E eles são muito importantes para que a gente mobilize argumentos junto aos gestores, por exemplo. Esse documento nos mostra que nós temos 3 sistemas. Um sistema interno de proteção de direitos humanos, que vocês conhecem, Ministério Público, Defensoria Pública, tribunais, Supremo Tribunal Federal, Ministério dos Direitos Humanos. Temos um sistema americano de proteção dos direitos humanos e temos um sistema global de direitos humanos. Se lembra que nós situamos os direitos humanos no enfrentamento da tuberculose em 3 segmentos, né? E os direitos humanos, para a gente, serviria para prevenir violações e promover direitos que garantam o bem-estar da pessoa com tuberculose. Outra camada era para responsabilizar os governos ao cumprimento de obrigações e reparação dessas violações. E uma terceira parte desse círculo era estabelecer parâmetros e diretrizes relacionadas às restrições de direitos que podem ser sofridos. Então, por exemplo, no caso da tuberculose, eu posso ser impedido de entrar em algum lugar, né? Quais são os direitos de uma pessoa durante o tratamento?
Quais as restrições que ela pode sofrer de liberdade, por exemplo? Tá? Então, hoje o que a gente vai ver é como coloca essa roda. Por exemplo, para eu responder essa pergunta, essa parte de como eu aplico os direitos humanos no enfrentamento da tuberculose, o Pacto de Direitos Civis diz que toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança, né? E ninguém poderá ser preso, encarcerado, ninguém poderá ser privado de sua liberdade, salvo pelos motivos previstos em lei e em conformidade com os procedimentos nele estabelecidos. Então, por exemplo, uma questão muito comum quando a gente trata com pandemias, epidemias, doenças transmissíveis, vocês devem conhecer, por exemplo, é a possibilidade de isolamento daquela pessoa para que não se faça transmissão, de quarentena, né? Então, os técnicos em saúde pública, os gestores de saúde pública avaliam que deve haver alguma restrição. Acho que a memória mais recente, e Renato trouxe isso na pesquisa de Covid dele, né, foi, por exemplo, a questão de vacinação, né, durante a pandemia, o isolamento das pessoas, né, fechamento de alguns lugares, a proibição de ingressar em alguns lugares sem o certificado de vacinação. Ou seja, essa é uma restrição de liberdade fundamentada em evidências científicas e que é permitido, e não é considerado uma violação de direitos humanos. É sobre isso que o Pacto de Direitos Civis e Políticos, que Isabela trouxe na semana passada, se debateu internacionalmente por o que os países podem exigir ou podem restringir em relação a um grave problema de saúde pública. Vocês veem que isso chegou ao Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil em relação à vacinação, e o Supremo disse, olha, nós não podemos vacinar compulsoriamente uma pessoa, não posso amarrá-la e vacinar, mas ela pode sofrer restrições de direitos. Ela pode ser impedida de entrar em lugares, né, de participar de coisas coletivas, considerando a não certificação da vacina. Se nós vamos viajar para outro país que tenha, por exemplo, algum tipo de coisa, alguns países exigem algumas vacinas. A gente tira o passaporte e vai lá fazer um certificado de vacinação. Acho que a vacinação é o exemplo mais claro, né? As crianças devem tomar a vacina BCG, por exemplo, para a tuberculose. E o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Internacional da Convenção do Direito da Criança estabelece que é um direito da criança. A criança não pode ser impedida, nem mesmo pelos pais, de ser vacinada quando existe o calendário oficial, a saúde pública tem evidências científicas que aquela vacinação ela beneficiará aquele segmento. Então, os pais não podem restringir os direitos de seus filhos também. Então, essa é uma parte importante e indivisível do direito social à saúde, para vocês verem como. Ora, isso parece simples assim para a gente, mas no sistema internacional, nós temos 2 momentos de acordo sobre o que serão as regras que vamos seguir. O momento está nesse lado aqui, desse mapa azul, que está mais azul, que é quando o país concorda que aqueles direitos vão ser incorporados. O país chega lá, tem a lei, então teve o Pacto de Direitos Civis e Políticos. Então, se acordou da participação social, democrática, do direito à liberdade, do direito à igualdade. Aí o país diz, eu aceito essa lei. Mas o país não pode dizer só que aceita essa lei. O país tem que dizer, eu aceito essa lei e me submeto à jurisdição. O que é a jurisdição? É o poder das Nações Unidas
em interferir e responsabilizar o país e obrigá-lo a tomar medidas para, por exemplo, prevenção de doenças ou tratamento. Então, eu concordo com o direito e depois eu concordo em que um tribunal internacional julgue a minha ação. Aí vocês vão observar que é fácil, todo mundo acha correto. Ah, não, direitos civis, liberdade, participação social, democracia, isso mesmo, eu concordo. Mas nem todos, e aí vocês vão ver aqui desse lado, o que está em amarelinho não aceita ser julgado pelas Nações Unidas, não aceita acordos, vamos assim dizer, de reclamações para esses tribunais internacionais. Então, para vocês verem que a construção dos direitos ela é dependente de uma incidência política. Então, hoje, nós temos, por exemplo, os Estados Unidos, né, que não aceita, por exemplo, a jurisdição internacional. O que é isso? Ele não aceita que as Nações Unidas julgue qualquer ato contra esses direitos dos governos dos Estados Unidos. Ele está em amarelinho. Vários países aqui, Índia e tal, também não aceitam. Aceitam em dar cumprimento a esse direito e tal. Alguns desse lado aqui, que está em amarelinho, sequer aceitam esses direitos ainda no mundo. Então, gente, como vocês veem, os direitos eles são em constante construção e eles precisam de advocacy, ou seja, de mobilização e incidência de... É tão importante isso que vocês veem que nós temos uma declaração dos direitos das pessoas afetadas pela tuberculose e eu vou chamar a atenção a vários direitos internacionais que nós consideramos importantes. Essa publicação também está lá no Zap de vocês e tal. Olha só, eles reafirmam que as pessoas com tuberculose, elas têm direito à liberdade e segurança. Por que será? Porque determinados países privam as pessoas de liberdade. Nós já tivemos no Brasil, né, internação compulsória de pessoas com tuberculose. Elas têm direito à informação, elas têm direito à liberdade de expressão, elas têm direito à liberdade de circulação, né? Direito ao consentimento informado, ela não pode ser tratada compulsoriamente, ela tem que ser abordada com cuidado, aceitar o tratamento, né? Compreender o tratamento. Ela tem direito à confidencialidade, à privacidade, à vida em família, ela não pode ser retirada da família porque tem determinada doença, né? O direito de não ser sujeito à tortura e outros tratamentos degradantes. Então, você vê que a preocupação, esse foi o Stop TB e o Fórum de Tuberculose, que é nosso parceiro nesse curso, fazem advocacy de direitos humanos internacionais. E, portanto, eles fazem a leitura do que pode ser aplicado em relação às pessoas com tuberculose. Por exemplo, a gente teve uma lei agora, recentemente publicada, em 2022, que tornou obrigatória a preservação do sigilo sobre a condição de pessoa que vive com infecção de HIV, de HPV, HCV e de pessoa com raciania e tuberculose. Por que isso? Porque nós sabemos que, se não preservarmos essa confidencialidade, a privacidade, o sigilo sobre essa condição, as pessoas podem sofrer discriminação, porque é uma doença altamente estigmatizante. Então, essa lei foi federal. Em todo o Brasil, todos os municípios devem garantir esse sigilo. Por que isso é importante?
E, às vezes, nós falamos assim, poxa, a gente precisa, e por que ela surgiu agora? Porque teve um movimento no sentido de que deveriam ser informados as comunidades sobre as pessoas que têm tuberculose, porque ela é transmissível, que tem hanseníase, que tem HIV. Ora, e nós sabemos que a não garantia, a não preservação do sigilo afasta essas pessoas exatamente do sistema de saúde, além de produzir muita discriminação e estigma. Então, por exemplo, os conselhos, né, e qualquer outro que não esteja vinculado ao serviço de saúde, não pode ter acesso a esses dados pessoais de quem, né, individuais. Nós vamos ter acesso ao que a gente tem no painel. Por isso que o painel nos diz os números, em geral, o número de pessoas com tuberculose em determinada região, em determinado bairro, mas não pode dar uma relação das pessoas que estão com tuberculose nem com essas outras doenças. Isso é muito importante entender, porque às vezes a gente vai fazer um trabalho como conselheiro e fica angustiado. Mas eu não posso saber quem na minha comunidade está com tuberculose ou não para poder ajudar. Não, isso é vedado pela lei nacional. Esse acesso é só para os profissionais de saúde que devem manter o sigilo. Então, gente, isso tem sido decidido, né? Então, a busca ativa, o tratamento diretamente observado, todas essas medidas estratégicas da tuberculose, elas têm todo o cuidado em não violar leis internacionais de direitos humanos. E o Estado ele só pode restringir direitos na medida que estiver cientificamente comprovado que ele é absolutamente necessário. Foi o caso da Covid, é o caso, né, de uma busca ativa, né? Então, o Estado pode ir lá e fazer uma busca ativa, os contactantes, para preservar a saúde. E tem que ter evidências de que aquela busca é adequada para o tratamento. Além disso, além desses direitos civis, né, das pessoas com tuberculose, elas têm também direitos sociais. Quais são? É a prevenção ao tratamento, né? É a criação de condições que assegurem todas as assistências de serviço médico, de proteção social. E aí nós estamos com mais uma parte daquele ciclo que é prevenir violações e promover direitos. E, nesse caso, o Estado tem que fazer. Se no direito civil o Estado não pode restringir liberdade sem uma justificativa e uma evidência científica que aquela restrição ela é necessária para a saúde das pessoas, aqui ele tem que dar condições para as pessoas promoverem seus direitos e sua saúde. E nesse, gente, é uma segunda lei, é uma lei que trata de direitos econômicos e sociais. Aqui, vocês vão ver que muitos países, esse mapa aqui do mundo todo em azul, vocês vão ver que todos os países concordam que você tem que ter direito à saúde, você tem que ter direito à educação, você tem que ter direitos sociais, quais sejam, que os estados devem dar a todos, né, acesso a bens e serviços para o seu bem-estar. Vocês veem que, na maioria, só 3, 4 países aqui que não concordam com isso. Todos concordam. Agora, quando nós vamos para esse lado aqui, quais os países que se submetem ao monitoramento e às decisões dos tribunais internacionais das Nações Unidas para cumprir isso? Nem o Brasil aceita. Tá? Nós vemos aqui que a Argentina, olha, que está aqui na pontinha, ela aceita, ela concorda, né?
mas o Brasil ainda não. Então, por exemplo, no movimento nacional de direitos humanos, tem-se uma advocacy intensa para que o Brasil aceite a jurisdição, como a gente vê, o julgamento das Nações Unidas quando ele descumprir algum direito social. Então, parece muito simples aceitar, mas eu não quero me responder a um tribunal caso eu não consiga cumprir. Tá? Daí a importância de nós acionarmos. E veja que também a Declaração de Direitos, do Direito das Pessoas Afetadas pela Tuberculose, gente, eu recomendo muito essa publicação, a gente botou no WhatsApp, botou no Classroom, de vocês leem, né, para ver como foi importante essa ação de advocacy em direitos humanos feita com essas publicações. Então, aqui, direito à água, saneamento, direito à habitação, direito à seguridade social, direito ao trabalho, à educação, alimentação adequada, de beneficiar-se do progresso científico, ou seja, novos tratamentos, tá? Também são obrigações do Estado. Mas quais mecanismos nós temos? Olha só, nós temos vários mecanismos para reclamar. Esse mapinha é um monte de lugar que a gente pode ir. Se vocês conhecem o Ministério Público, a Defensoria e o Tribunal de Justiça aqui, né, o Supremo Tribunal, olha quantos aqui que a gente pode reclamar determinado direito humano. Nós temos mecanismos que os países aceitam, então a gente pode ir lá no tribunal e reclamar, e temos outros que nós podemos ir mesmo que o país não aceite, que é esse aqui do Conselho de Direitos Humanos. E hoje, atualmente, né, eu já falei, temos mais de 300 ONGs que são consultoras, que têm assento, têm status consultivo nesse conselho. Então, por exemplo, se a minha ação de advocacy precisa de uma força internacional, eu posso procurar uma ONG brasileira que tenha já assento nas Nações Unidas para reclamar. Gente, olha, não dá mais, a tuberculose aqui só cresce, né? Não temos ações efetivas, nós estamos fazendo incidência política interna e estamos tendo poucas respostas. E essas organizações levam às Nações Unidas essas reclamações da sociedade civil, é a participação social, né, nesses sistemas. Então, eu me inscrevo, eu sou uma ONG, tenho condições de participar internacionalmente, e eu me inscrevo, então, para ser do corpo consultivo desse sistema de mecanismo. No sistema interamericano, também temos um tribunal, né, com um mecanismo próprio. Temos, inclusive, se vocês veem, um portal do sistema individual de petições. Ou seja, se vocês veem alguma violação de direitos humanos grave, qualquer um de nós podemos entrar ali e fazer uma reclamação para que esse sistema, né, funcione e que aqui venha um relator para verificar que tipo de violação o país está infringindo no seu cidadão. Agora eu vou dar alguns exemplos para a gente encerrar aqui e ficar com mais informação para os nossos planos advogados. Eu recomendo ver esse videozinho, que foi a nossa delegação, o Conselho Nacional de Saúde, foi até a Organização Mundial de Saúde para defender que a participação social na saúde, modelos como nós temos de conselhos de saúde, fossem obrigatórios em todos os sistemas de saúde no mundo. Olha que lindo que o nosso Conselho Nacional de Saúde fez, uma advocacy internacional para que o nosso modelo brasileiro fosse implementado em todos os países. E nós conseguimos. A Organização Mundial de Saúde, né? E aqui tem um videozinho do presidente do Conselho Nacional de Saúde, dizendo
da delegação brasileira que foi até lá e conseguiu, porque para nós a participação social não é só importante para o Brasil, é importante que todos os países tenham, porque algumas doenças são globais, os efeitos das doenças são globais, né? Os avanços científicos, os medicamentos, os tratamentos são pensados globalmente. Então, o que o governo brasileiro e o Conselho Nacional de Saúde advogou lá na OMS é que todos os sistemas de saúde no mundo tivessem participação social, as pessoas pudessem participar. Então, eu estimulo bastante vocês verem esse videozinho. Um caso de sucesso do Brasil, por exemplo, foi na mortalidade materna. Nós tivemos um caso, em 2002, dentro de um projeto de advocacy para a redução da mortalidade materna no Rio de Janeiro, e tivemos um caso exemplar. Essa é uma outra estratégia de advocacy. Nós pegamos um caso exemplar. Por exemplo, vocês podem pegar um caso de uma pessoa com tuberculose que não teve um tratamento adequado, que o Estado não foi responsabilizado, que veio a falecer, e pegar esse caso e demonstrar na Justiça. O Ministério Público, a Defensoria entraram com a ação, mas o tribunal disse não, né? Esse caso não foi uma falha do Estado. E a gente, então, ingressar e reclamar dessa decisão fora do país. Foi isso que aconteceu no caso Aline. Aline é uma mulher que faleceu em 2002 de morte materna em Nova Iguaçu, né, por falhas do sistema de saúde, e, portanto, nós entramos com uma ação em 2002 para responsabilizar o Estado e, infelizmente, o tribunal considerou que não era um caso de reparação, que foi uma morte natural, foi uma morte causada por problemas de saúde de Aline, que o Estado não tinha culpa da morte materna. Ora, nós não nos conformamos com isso e fomos aqui, está vendo que está marcado? No Comitê de Mulheres. Por que nós fomos no Comitê das Mulheres Internacional? Porque o Brasil, se vocês olharem aqui no mapa, aceitou o julgamento desse comitê. Olha aqui, ele assinou os direitos internacionais das mulheres e aceitou ser julgado. Ora, esse caso foi julgado, ela morreu em 2002, a coisa é lenta. Foi julgado aqui em 2007, nós apresentamos, quando o Tribunal de Justiça do Rio disse que a Aline que não houve erro do Estado pela morte materna evitável, nós, então, recorremos à instância internacional. E, em 2011, o governo brasileiro foi condenado à reestruturação da linha de cuidado, hoje linha de cuidado, né, para evitar e reduzir as mortes maternas, configurando, e a Aline, né, no caso, a família de Aline, recebeu uma indenização que foi obrigada por uma instância internacional. Por que esse caso é importante? Esse caso é importante porque toda a política pública brasileira foi uma imposição política para que nós tivéssemos mudança nessa linha de cuidado. E aí, gente, o que a gente quer dizer? Nós tivemos outro caso, que foi o caso de Damião Ximenes, que provocou, inclusive, uma das obrigações também, esse foi na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O que tem de comum nesses dois casos? Foram organizações da sociedade civil que implementaram essas ações internacionais no âmbito da sua advocacy. Se a gente não conseguir aqui, nós vamos para os tribunais internacionais. E, segundo, esse caso do Damião, por exemplo, gerou uma lei de reforma psiquiátrica, né, com várias consequências, a desinstitucionalização de pessoas assim, né, com questões, ou seja, provocou uma reforma interna política, porque o Brasil estava obrigado a respeitar essa decisão externa.
Então, gente, terminando aqui, deixando vocês com mais essas ideias, né, de como a gente pode avançar, ideias concretas. Eu trouxe 3 casos concretos que a gente pensa que está muito longe, mas não, é possível a gente, nas nossas ações, olhar longe quando a gente vai fazer o planejamento, né, das nossas ações. Então, nós estamos lutando diariamente pelas condições materiais concretas desses direitos humanos. Então, nada está pronto, né? E os direitos são processos. Como a gente vê, primeiro a gente aceita, não, é importante ter direito à saúde. Depois nós temos que aceitar, né, a ser responsabilizados por isso. Eu acho legal não discriminar ninguém. Mas no meu caso, eu não gosto do fulano, eu não vou deixar o ciclano entrar, né? Né? Então, uma coisa é você achar que está tudo certo. Outra coisa é você se responsabilizar por isso. E eu acho que o potencial da participação social de impor, como vocês veem, não é só no local, não é só no seu município, é no Estado, é federal e é internacional. Obrigada. Eu não fui tão disciplinada quanto o Renato, passei, acho que, bastante. Mas está dentro do seu tempo, professor. Estou. Treinei para estar dentro do tempo. Muito obrigada, Miriam. Acho que essa inspiração aí é uma coisa que a gente o tempo todo discute, né? O quanto que é difícil a gente garantir direitos, né? Mas acho que assim, esse grupo que está aqui está o tempo todo fazendo isso, né? O tempo todo tentando garantir direitos, tentando trazer para a causa como que a gente pode melhorar o acesso à saúde, o acesso à assistência, uma vida digna para todo mundo, né? O quanto que todo mundo que está aqui faz um pouco desse direito funcionar, né? Acho que isso é muito importante a gente fazer esse reconhecimento, né? Do quanto e avançar, né, Wanda? E avançar, eu acho que a gente merece ter um caso internacional aí, estou estimulando aí da gente. Você já deu esse toque aí, né? Que a gente precisa levar algumas coisas aos tribunais internacionais, algumas situações, né? Para ver se a gente consegue alguns casos exemplares e que isso, então, possa servir de uma possibilidade aqui para a gente avançar também em algumas ações de direitos, né? Eu acho que nós temos um mecanismo que eu acho interessante, e aí ideias não faltam, né? Falta mãos para o trabalho, mas é um mecanismo que foi muito usado pelo movimento de mulheres e vem sendo usado, que é os dos relatórios. De 4 em 4 anos, o Brasil tem que apresentar um relatório dizendo o que ele fez em direitos sociais, em direitos civis e políticos, direitos das mulheres, né? E nós podemos, tem o que chama-se de relatório sombra, que é o que é preparado por organizações da sociedade civil, para levar, e eles são considerados pelos relatores internacionais. E eu acho que o caso da tuberculose, com os números, igual da mortalidade materna, que tanto incomodou o movimento feminista e que nos levou a buscar. É claro que a gente vai buscar incidência política internamente, a gente não quer chegar lá, mas é importante, de 4 em 4 anos, a gente relatar aos tribunais que as coisas não estão avançando, ou que as coisas avançaram, mas a gente precisa de mais. E eu acho que o Fórum da TB tem essa capacidade, essa competência, né, instalada aí com todos vocês. Então, acho que é importante a gente também fazer essa imposição global. É uma força a mais, né, Miriam, para a gente ver se a gente consegue alguns avanços na garantia, né, dos direitos aí. Pessoal, não sei se vocês querem fazer perguntas, não estou vendo nenhuma mãozinha levantada, estou vendo aqui que no chat os comentários são comentários falando das leis, a Elaneide botou aí para a gente uma lei de 22, né, de 2022, que Miriam comentou aí, Márcia falou da
da importância, né, e do interesse da apresentação, das apresentações aqui hoje. Então, assim, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, ou fazer alguma pergunta para a professora Miriam, aproveitem, suguem ela aí, esse conhecimento tão grande, ou se as coordenadoras querem fazer algumas orientações aí para os grupos. Muito obrigada, professora. Bom, eu vou continuar aqui, né? Estou todo dia aqui no curso. Mas eu queria muito que vocês... Gente, dois informes, assim. A participação nas rodas de conversa é obrigatório, tá? Então, eu sei que é bom ouvir a gente, somos muito simpáticos, né, Renato? Maravilhoso, Renato nessa tranquilidade, nesse conhecimento, essa habilidade dele de comunicação. Sei que é muito conteúdo, e por isso a gente pensou o curso com esse segundo momento. Outra dica importante é leiam as apresentações. A gente está colocando no Classroom e está colocando no WhatsApp. E dúvidas, às vezes, com muita informação, não surgem nesse momento. Mas a gente está aqui, gente, às 8 semanas, né, para a gente conversar, as coordenadoras das salas, para a gente se inspirar. Tá? Vamos tentar, a Rosineia falou assim, eu fiquei até emocionada, estou me preparando, eu gosto de ouvir isso, estamos fazendo esse planejamento, né? Então, esse material é para vocês explorarem, para ter dúvida, não tem problema não, na próxima aula é outro assunto, mas olha, gente, agora que cai, como dizem os meus alunos lá na universidade, dizem assim, caiu a ficha agora, professora. Isso, se caiu a ficha amanhã, na semana que vem, voltem, perguntem. Isso aqui é uma conversa aberta para que a gente supere, a gente conheça e faça disso instrumento mesmo para a gente avançar, tá bom? O Alex, você tinha levantado a mão, foi erro aí, ou você queria fazer algum comentário? Não, Alex Carvalho. Eu gostaria de fazer um comentário, sim. Fica à vontade. Eu sei que tudo que Miriam falou, né, nós temos várias situações onde nós possamos acessar, mas eu passo por uma dificuldade, porque hoje eu trabalho, sou diretor técnico de uma instituição em dependência química, uma comunidade terapêutica que hoje é muito atacada. E, diante da saúde, eu tenho encontrado algumas dificuldades exatamente no sentido de abrigamento com pessoas que estão em situação de rua. Então, normalmente, essas pessoas precisariam passar por um posto de saúde, por um hospital, para poder fazer um teste rápido, algo que pudesse me garantir as 130 pessoas que eu tenho dentro da minha comunidade. Então, a pergunta é, diante do que eu observei a sua fala, aonde que eu posso... eu também sou do Conselho de Saúde, levei isso, mas não me deram um ponto, porque assim, nós hoje somos muito atacados, né? Quando fala-se em comunidade terapêutica, fala se remete à reforma psiquiátrica, porém existem comunidades e comunidades, né? Hoje, na minha comunidade, eu cumpro, tanto que eu fomento até fiscalizações, porque eu cumpro que a RDC 29, ela preconiza para o tratamento desses acolhidos em dependência química. Porém, eu não consigo, por exemplo, agora mesmo, eu estou com 3 com tuberculose, né? Tive uma dificuldade muito grande, ainda estou tendo ainda. Aí eu pergunto isso a você. Eu estou fazendo a separação deles, porque ainda não estão medicados. Tá? Não consegui ainda fazer o exame principal, que é o BA, né?
Então, não consegui ainda, dentro do meu município. Então, eles ainda não estão tomando medicamentos. E aí eu pergunto a todos, né? Principalmente a você, Miriam, como eu posso e aonde eu posso buscar mais recursos? Olha, me parece que o seu caso, né, eles não estão inscritos nas clínicas, eles não têm liberdade de ir até a clínica para realizar, é isso a questão? Eles estão abrigados e sem permissão de sair? Não. O que é uma comunidade terapêutica? É um lugar residencial, tá? Protegido, porém nós temos monitores que levam. Sim, então, não, esse eu, assim, eu conheço, mas você está indo até a clínica e não está conseguindo acesso ao exame? Isso, a dificuldade está sendo essa. Então, acho que pode acionar, sim, o primeiro, né? A primeira camada é a conversa, você já agiu dentro do conselho e exigir providências. Eu acho que providências na gestão municipal para isso. É claro que há questões aí específicas de comunidades terapêuticas, pessoas, né, na situação de rua e tal, eu compreendo as restrições, mas primeiro a gente tem que compreender a primeira barreira, que é a do município. E como o Estado pode ajudar. Eu acho que a Ana Carolina levantou a mão aí, de repente ela pode colaborar. E caso tenha, né, outras restrições de direitos a essas pessoas, por exemplo, por discriminação, se a clínica chega e diz assim, não, eu não vou atender porque essas pessoas aqui me dão problema. Aí é um caso de discriminação que você pode procurar o Ministério Público, a Defensoria, numa primeira ação para obrigar a que eles tenham acesso. E assim... Alex, qual é o seu município? Magé. Magé, tá. A gente tem bastante contato. Eu não sei se tem alguém hoje aqui da Secretaria de Saúde, mas a gente pode... Ana Carolina está aí? A gente pode fazer essa ponte. A gente pode fazer essa ponte, Alex. Ok. Tudo bem? Eu não consigo abrir minha câmera. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não sei o que aconteceu com a minha câmera. Wanda, aqui é a Carol. Oi, Carol. Tá bom. Aqui é a Ana Carolina, eu não sei quem é, não, mas Carol eu sei. Ana Carolina fica meio confuso. Enfim, Alex, eu sou da equipe da gerência de tuberculose, não sou a monitora de Magé. Eu já ia falar desde a fala de Renato, né? Levantei a mão e eu baixei, mas é para colocar, de fato, a gerência à disposição mesmo de algumas demandas que possam surgir no município e que eu acho que a gerência de tuberculose lá da Secretaria de Estado conseguem dar conta, né? Acho que Wanda e a professora Miriam já abordaram aí algumas questões importantes sobre a questão do acesso aos serviços, enfim, em relação a direitos, mas, de fato, né, desde 2022, a gente tem um plano de enfrentamento, né, da tuberculose dentro do Estado, e a gente tem monitorias, né, específicas. Então, a gente tem técnicos dentro da gerência de tuberculose, que são responsáveis pelo monitoramento das ações relacionadas especificamente da TB, né, da tuberculose, dentro dos municípios que a gente considera como prioritários. Então, quais são esses municípios? A gente tem 18 municípios, depois eu posso colocar aqui no chat quais são os municípios, e a gente tem uma monitora responsável por esse acompanhamento. Nesse caso de Magé, posso pedir, Isabela tem meu contato, Isabela, se você quiser passar para ele meu contato, a gente pode passar para a gente te ajudar, né? Se essas pessoas entram nesse critério para Magé, eu não sou a monitora de Magé, eu sou a monitora de Mesquita, sou a monitora de Queimados, sou a monitora do Rio de Janeiro. Então, assim, as pessoas que estão aqui no grupo também, se quiserem me acessar em relação a esses municípios, vi que teve uma fala de Mesquita, né, depois da fala de Renato. Então, mas a gente pode tentar ajudar, assim, e colocar também a gerência, né, de tuberculose lá à disposição em algumas demandas que são mais técnicas, de acesso a serviços, enfim, tá bom? Tá ótimo, Carol, obrigada. A gente vai pegar o contato do Alex e fazer esse contato, então, direto com vocês, tá bom? Obrigada. Eu agradeço, tá? Porque vai facilitar muito, porque, por exemplo, eu tive que separar um alojamento, só um alojamento, para colocar essas 3 pessoas, porque eu não posso retornar com essas pessoas para a rua,
Eu não posso colocar eles na rua. Entendo. Assim, eu não sei se eu estou agindo certo. Eu fiz a separação, né, dos utensílios pessoais deles e separei também o alojamento. Quer dizer, quando Miriam estava falando, eu vi que eu fiz uma discriminação. E eu escuto lá, eu tentei parar um pouco esse ruído, mas eu escuto o ruído lá de outros acolhidos com respeito a esses 3. Claro, claro. Eu acho que aqui também é um espaço, né, para a gente construir junto, aprender junto. Então, a gente entra em contato e conversa. E para quem mais quiser, né, também isso, a gente também está à disposição. Tá bom, Alex? Tá bom. Obrigado, tá? Nada, eu que agradeço. As restrições, elas precisam ser ponderadas. Então, é claro, qualquer restrição à liberdade, ela tem que ter evidências e tal. Científicas que justifiquem, que tenha uma lei que suporte. Então, se houve alguma falha, né, houve uma falha também do Estado de não amparar essa orientação. O correto seria iniciar, mas a gente está aqui para construir mesmo. Tá? Eu agradeço até você colocar essa questão, porque às vezes a gente fica constrangido, e aqui é para isso mesmo, é para a gente colocar e construir. É como eu disse, os direitos, eles estão aí para serem construídos, é uma relação, o Estado e todos nós. Né? É fácil dizer que tem direitos, difícil é se responsabilizar por obrigações, tanto no nível pessoal, né, interpessoal, como no nível governamental. Às vezes, a gente não consegue, né, cumprir todos, mas temos a obrigação de ir construindo situações. E aqui a gente já construiu uma situação que eu tenho certeza que Carol e o grupo todo aí vai resolver essa questão lá de Magé. Isso. Oi, Miriam, deixa eu só comunicar aqui o grupo, né? Eu vou pedir licença, eu vou acompanhar vocês pelo telefone, que eu vou estar saindo agora da secretaria, mas eu vou ir para os grupos, para as discussões, eu vou estar acompanhando vocês pelo Uber, tá bom? Renato, obrigada, hein? Nada, obrigado a vocês. Senão um beijo. Você vai ficar preso aí. Pois prédio. né? Daqui a pouco eu viro abóbora. Então, um beijo, pessoal. Muito eu estou acompanhando pelo obrigada, celular, tá? Obrigada. Tchau. Pessoal, as coordenadoras têm aí uma orientação agora para a gente ir para a nossa segunda fase, né? Alex, a gente vai falar com você lá no grupo, tá? Ou no privado, vou te adicionar lá para a gente fazer esse contato, tá bom? Com a secretaria. E não sei se a Isabela ou Priscila vão fazer as orientações aí para o grupo, não é isso, meninas? Muito obrigada. Tá bom. Obrigada, Wanda. Vai aparecer, né, o convite e a gente tem 5 minutos para uma aguinha e um café. Mas é importante já aceitar, não é isso, Rafaela? Isso mesmo. Aceita o convite e vai lá para a salinha. A gente se encontra aí numa dessas salas. Então, vamos lá, gente. Cafezinho e sala para a gente... Bom intervalo, pessoal, mas voltem, viu? Que a gente tem muito para conversar. Voltem, por favor. Obrigada. Lembrando aqui que alguém estava pedindo o nome de uma pessoa para incluir na lista de presença que está cadastrado no telefone como CCL Gomes. Isso, precisava saber o nome para incluir nas salas pequenas. Não é, Rafaela, para saber quem é, né? Isso, que eu não sei o nome completo, aqui está só CCL Gomes. Gente, então, quem é CCL, por favor, conta aí para a gente colocar na lista. Ou então lá quem ficar perdido aí, Miriam, depois você resgata, tá? Por favor. Eu fico na operação resgate. Então, como é que vai aparecer aqui ou vai aparecer lá no WhatsApp para aceitar? Não, vai aparecer aqui, Alex, tá? Aí é só você aceitar, tá bom? Tá. Gente, vamos para outra sala, é importante. Miriam, quer parar a gravação? Só para que aí eu já abro aqui. Desculpa, eu sempre esqueço, né? É que senão vai ficar aqui gravando até... Não. Quando parar, eu